Conversas com Binder. Olá, esta é mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje vamos conversar novamente com Horácio Coutinho, diretamente da nossa conexão Brasil-Estados Unidos. E a conversa vai continuar. A gente tinha a primeira parte sobre o lifestyle, conversamos já na semana passada sobre o assunto. E hoje, novamente, o Horácio vai falar um pouco mais sobre o tema, na visão dele, que está morando na Califórnia, em San Diego, na Califórnia, e nós aqui em Curitiba, no Paraná. Lembrando que você pode participar do Conversas com Binder. Nosso Instagram é o @Conversas com Binder. Também estamos no Twitter, Comando na Mídia, e o nosso site é o comandonews.com.br. Bom, para a gente começar, Horácio, eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade do brasileiro visto aí de fora. A gente pensa assim, o Brasil é um país do samba, do futebol, do carnaval, e tem a ideia de que nós somos um povo feliz, uma nação feliz. E a pergunta para você que está aí morando fora, como é que você vê o brasileiro, nós no caso, aí de fora? Será que nós somos felizes mesmo? Será que é a gente que acha que é super feliz? Qual que é a imagem que você tem morando aí agora de nós brasileiros aqui? Generalizando, eu entendo o que você está falando, né? Generalizando, eu entendo e acho sim, talvez a gente seja um povo alegre, não necessariamente um povo feliz, né? Isoladamente falando, acredito que essa felicidade possa ser encontrada em muita gente, ela só não é reconhecida, né? Porque a felicidade, volta ao nosso começo da conversa, a felicidade para nós está concentrada num estilo de vida que é construído sim pela televisão, pelos veículos de comunicação, pela mídia social, enfim, e junta com a nossa insegurança da tomada de decisão, né? Mas eu conheço muitas pessoas extremamente felizes no Brasil, extremamente felizes, e o problema é esse, você pensa assim, mas elas são ricas, então, cara, não necessariamente. Eu conheço pessoas extremamente felizes. Aí entra um pouco numa discussão que eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal que eu trabalho esse conceito, que é o da expectativa, né? As pessoas mais felizes que eu conheço, eu vou contar essa historinha aqui, outra historinha, né? Vou ter que começar a beber durante as lives. Né? Sim, concordo. É uma boa ideia, hein? 51, uma boa ideia. Então vamos ver se eu acerto aqui. A história tem a ver com seu pai. Um dia a gente estava lá, eu ia toda noite para passar a noite no hospital com ele. E um dia eu olhei para ele e falei assim, pai, o que você queria ter feito na vida e você ainda não fez? E ele ficou pensando e ele virou para mim e falou, olha, não consigo pensar em nada. Não consigo pensar em nada. Daí ele olhou, tinha um livro do Pequeno Príncipe na estante, e ele falou, eu nunca li aquele livro ali, você pode ler para mim? E eu li o Pequeno Príncipe para ele. Mas o mais importante dessa história depois ele veio a falecer 2 dias depois, e isso ficou muito marcado para mim, porque esse é o jeito que eu quero terminar minha vida. Eu quero terminar minha vida pensando assim, eu fiz tudo que eu queria ter feito. Aí você pensa assim, para você fazer tudo o que você queria ter feito, você tem que ir para a Lua, você tem que conhecer todos os países do mundo, você tem que ter mansão, você tem que ter o melhor carro. Isso é tudo que eu quero para a minha vida. Se isso é tudo que você quer para a tua vida, começou o teu erro aí, né? Qual era o acerto do meu pai? O acerto do meu pai é que ele conseguiu tudo que ter porque ele conseguiu controlar as expectativas dele, a ponto de você falar, meu pai não foi um cara cheio de dinheiro, meu pai não foi um cara super viajado, né? As expectativas dele estavam concentradas em outras coisas, de repente na construção de uma família, de repente em ter uma casa na praia e poder viajar no final de semana. Veja que essa é a construção, essa gestão da tua expectativa
que tem que ser gerida e que talvez a televisão não nos permita gerir. Então, para você, Horácio, a TV é muito responsável também por nossa busca incessante por esse lifestyle que, na verdade, ele não existe. Isso que você quer dizer? É por aí? Porque a cada momento que você ligar a televisão, seja ela numa novela, seja ela durante um comercial, está se desenvolvendo uma nova expectativa para você. Isso é baseado em filosofia romana, isso é amor platônico, né? O que é o amor platônico? É você constantemente desejar o que você não tem, né? Aquela velha história, você passa a vida inteira desejando o que você não tem, né? Você passa a escola desejando se formar, você se forma desejando um estágio, você tem um estágio desejando uma carreira melhor, você vai crescendo na tua carreira sempre desejando o próximo passo, daqui a pouco você está desejando a aposentadoria, porque tudo sempre parece que vai ser melhor. E aquela velha história, até quando você estiver no leito de morte, vai chegar alguém para você e vai dizer o melhor ainda está por vir, né? Porque a gente está sempre desejando, é um amor platônico, né, cara? E quando a gente tem, a gente não quer mais. Você vê que isso é uma construção mental nossa. Por que a gente se dedica a exercício físico e não toma meia hora por dia para se dedicar a esse tipo de reflexão diária, né? Minhas expectativas estão de acordo com a minha realidade? Qual é a realidade que eu vivo? Se você tiver essa consciência, você pode assistir a televisão que você quiser, você pode ver o anúncio que você quiser, você pode ver o lançamento do carro que você quiser, você pode ver o lançamento do novo telefone que você quiser. E você vai ter um controle melhor sobre a tua expectativa. E com isso, sobre a construção do teu lifestyle. Só que hoje o que eu acredito é que a gente no Brasil utiliza a televisão, as redes sociais, como um step nosso, como um... Seria um refúgio, podemos falar assim? Cara, é um refúgio para nós. Você pensar que muitas pessoas chegam em casa às 6, começam a ver uma novela, vem a segunda, vem um jornal, vem a terceira, vem outro jornal. É um refúgio, cara. Né? Nós estamos falando de 6 à meia-noite, nós estamos falando em 6 horas do teu dia dedicado a um refúgio desenhado mercadologicamente para manipular, não necessariamente no mau sentido, no bom sentido, mas em construir identidade em pessoas com uma personalidade cambaleante, no momento de fragilidade. E volta ao que a gente já falou, que eu acho é que o Brasil vive um momento de fragilidade extremo. A gente não tem referências, a gente não tem herói, né? Nosso último herói era um piloto de Fórmula 1, né? Depois morreu Mamonas e eram nossos heróis. O Brasil chorou Mamonas, né? Não podia chorar? Claro que podia. Olha, eu vejo muito isso que você falou no relacionamento amoroso. A gente não vai chegar a conhecer uma pessoa e logo de cara vai amando, né? Vai se entregando, O certo, pelo menos, seria isso, né? Usar mais a razão. É uma construção. Então eu vejo que essa identidade, essa descoberta do seu lifestyle é uma construção também. Porque ele não tem tanta opção para ele pensar. Às vezes o que a gente quer na vida é simplesmente não ter que decidir, não ter que tomar decisão. Ele não tem que tomar decisão, ele está ali, entendeu? Gastronomia. Você vai para o Texas, claro, tem restaurantes, um ali, outro aqui, bons, de gastronomia diferente. Mas, cara, eles gostam de churrasco texano, né? Brisquet defumado. É o que eles gostam e eles não estão preocupados em mudar. Eles estão preocupados em fazer esse lifestyle dele cada vez melhor. Se parar para pensar, aqui na Califórnia eu encontro pessoas mais fragilizadas. Talvez pelo excesso de opção. Talvez a gente comece a chegar numa resposta do que a gente está conversando, né? Que o excesso de opção, a falta de tomada de decisão, de abrir mão de certas oportunidades, cria pessoas mais inseguras e com isso cria pessoas
fragilizadas no seu lifestyle, né? Esse lifestyle pode mudar. Cara, se construiu na nossa mente uma ideia de que a gente pode ser tudo, né? Então a pessoa é dentista e do dia para a noite ela decide ser advogada. É possível, é possível. Só que isso é um caminho para se chegar lá, né? Tem todo um processo, tem que ser respeitado, né, por aí. Quanto antes você tomar a decisão de qual é o caminho que você gosta, mais rápido você vai alcançar a tua felicidade. A gente pode tudo? Pode. Você pode ser advogado, um super advogado e virar mochileiro. Você pode ser um super médico e virar nômade digital. Pode, não estou dizendo que não pode. Estou dizendo que se você não tiver certeza do que você quer fazer, qualquer caminho vale, né? E é isso que me transparece, assim. Eu não tenho certeza, eu vou lá, agora eu estou afim de ser o Horácio, então eu vou morar na Califórnia, daqui a pouco eu estou afim de ser alguém que foi morar em Floripa, daí eu vou morar em Floripa, daí quando eu estou em Floripa, eu acho muito legal aquela galera que vive a night de São Paulo, que está lá engravatado, vivendo que, né, sempre se disse isso em São Paulo, que as coisas acontecem, né? Aí o cara muda e vai para São Paulo também. Qual a chance da gente encontrar felicidade nisso? É muito difícil, muito difícil. Por isso, essa construção do lifestyle tem que se embasar em fontes sólidas nossas. Né? O que a gente estava falando dos americanos, desse orgulho nacional que eles têm, isso já é uma base dada, entendeu? Agora a gente, como brasileiro, a gente deve ter orgulho ou deve ter vergonha? A gente ama ou odeia? Não estamos falando de questão política, nós estamos falando de nação, estamos falando de pátria. O que a gente acha dos brasileiros? Né? A gente acha que a pessoa quer levar vantagem em tudo ou acha que é um povo alegre? Nós temos que tomar a nossa decisão, saber assim, então para mim o Brasil é uma pátria alegre, é uma pátria carente de valores morais, sei lá, você tem que achar o que você acha do Brasil, né? Cada um tem que achar. Tipo, acho que essa construção do patriotismo americano já é meio caminho andado para eles. Eles não contestam a pátria, cara. Eles não contestam a guerra. Eles não contestam o servir o exército. Quem serve é orgulho, né? Então, acho que esse tipo de caminho é muito mais facilitado aqui. Quanto tempo, Horácio, que você levou para descobrir o seu lifestyle, que era isso que você queria para sua vida? Como que você chegou a essas decisões que você tomou de deixar o Brasil e morar na Califórnia? Assim, eu sempre... E para mostrar para as pessoas que não é uma coisa que eu nasci sabendo, né? Para quem não sabe, eu fiz arquitetura. Quando eu estava no último ano de arquitetura, eu decidi cursar publicidade. Eu não estou falando aqui de algo que eu não vivi, né? Eu estou falando aqui de coisas que eu vivi, né? Mostrando que qualquer um pode ter várias opções e depois o importante é você enxergar depois que tinha, né? Então, eu fiz essas mudanças na minha vida, mas eu sempre fui uma pessoa mais positiva e vai seguindo pelo caminho que eu escolhi, tá? E depois eu tive agência de publicidade, eu tive um jornal que quebrou, né? Eu era novo, né? Eu tinha 30 anos quando meu jornal quebrou e era uma dívida grande, enfim. E essas coisas foram construindo em mim uma necessidade. A necessidade de eu parar de reclamar da vida, entender que as coisas que eu faço têm consequências, mas que também, cara, a vida tem que seguir, entendeu? Volta uma lição do meu pai. Meu pai, quando tinha 30 anos, perdeu a primeira esposa. E eu sempre, cara, até meu pai falecer, várias vezes eu ia jantar com ele. Uma das perguntas clássicas que eu tinha para ele era dizer assim: pai, eu preciso aprender uma coisa com você dessa vida. Como é que uma pessoa com 30 anos perde a sua esposa
reconstrói a vida e uma família linda que nem a gente tem. Porque se você pensar hoje, uma pessoa com 30 anos perder a esposa, cara, a pessoa se mata, a pessoa deprime, a pessoa enlouquece. Meu pai seguiu, e ele só me